A gente está no Janeiro Branco, né, que reforça e traz a importância da gente conversar e cuidar e traçar planos para a saúde mental. Aí vem uma questão: como é que a gente cuida da saúde mental e emocional das crianças para que elas cresçam sem o risco de algum transtorno na vida adulta? Pode até não parecer, mas a infância de hoje em dia está comprometida. A gente sabe de crianças que estão deprimidas, tristes demais. Quais são os sinais? Como ter esse zelo com os nossos pequenos? E aí nós convidamos a neuropsicóloga Michele Alves, que está aqui com a gente hoje. Você pode participar, eu sei que você tem netos, sobrinhos, afilhados, né, os filhos. Então manda pra gente a sua dúvida, vamos conversar sobre isso. 99897.000, manda o seu comentário, a pergunta lá no nosso canal do YouTube, que o Daniel também passa aqui pra mim, tá bom? Michele, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui nesse estúdio lindo. Muito obrigada. A gente quer ficar por aqui sempre, Sim. né? Adorei. Muito obrigada, viu? E aí a gente fala, né, desse olhar especial para as crianças e parece que é tão surreal que elas sejam alvo, né, de problemas como ansiedade, depressão. E, infelizmente, elas estão sendo alvo desses transtornos? Na verdade, as crianças são bem mais suscetíveis, né? Eu sou especialista em traumas e o trauma, ele, na verdade, ele se inicia na fase, na infância. Por quê? Porque uma criança ela não tem condições cognitivas de questionar algumas situações que ela vivencia. Ela aceita tudo como verdade. Ela não tem condições cognitivas de questionar as experiências difíceis que ela vivencia na vida dela. Então, são situações, às vezes, com o nosso olhar de adulto hoje, até simples, mas que dentro da terapia nós percebemos que são situações que podem sim marcar de uma maneira negativa uma criança a ponto de interferir no comportamento dela na fase adulta. E, no caso, esses traumas seriam, por exemplo, a separação, a morte de um familiar muito próximo. Quais situações seriam, Michele? Sim, existe uma pesquisa que foi feita em meados de 1990 com 17 mil pessoas e ela foi refeita em 2019 com 144 mil pessoas. Inclusive foi feita aqui no Brasil também, que é o estudo ACE, que ele traz uma relação de que experiências adversas na infância, como abuso, negligência e disfunções familiares, elas estão diretamente relacionadas com o transtorno, dificuldade, né, ali de poder desenvolver um transtorno mental na fase adulta, doenças crônicas, como diabetes, asmas e até mesmo câncer. Nossa. E também ele está relacionada com uma pessoa que tem uma vida um pouquinho de risco, né, se coloca em situações de risco. E até mesmo se ele tiver um ACE são as perguntas desse estudo, né? Se ela tiver um ACE acima de 4, se ela tiver experienciado pelo menos 4 ou mais dessas experiências negativas ali na infância, ela pode ter uma expectativa de vida 20 anos menos que o normal. Deus. Olha que olhar que a gente tem que ter, né? Sim. Onde é que a gente está errando? Porque eu falei de zelo, né? E é um ser que está se moldando ali, né? Um ser Sim. que a gente está levando muito amor. Como é que eu percebo os sinais? Antes da gente passar, inclusive a Michele trouxe estratégias muito simples para que você possa implementar, né, aí no seu cotidiano. Agora, quais são os sinais que eu percebo que a minha criança e até o adolescente também estão passando por uma situação difícil? Bom, são mudanças no comportamento. Às vezes a criança ela poderia ser uma criança mais ativa, mais alegre, não ter medos. Se ela tiver uma mudança no comportamento, já é um sinal bem importante nós olharmos para aquilo. Vamos supor uma criança que antes não tinha dificuldade de ir para a escolinha. Agora ela começa a chorar, ela começa a ter medo. É importante nós olharmos para isso, né? Se ela às vezes está desenvolvendo um comportamento ansioso, um choro fácil, porque a ansiedade na criança ela não se manifesta como nos adultos. Porque ela não sabe nomear, ela não sabe lidar com aquilo que está acontecendo, com as emoções que estão passando ali dentro dela. Então é importante este olhar atento, mas muito mais a prevenção. Apesar de que, né, só para eu deixar um pouquinho os pais, as mães um pouquinho mais aliviadas ali, que está muito relacionada à interpretação de cada um. Então, por mais que os pais às vezes tenham todo um cuidado, né, uma atenção ali, é possível sim causar traumas nos filhos, porque também está relacionada à interpretação que ele dá para a situação. O que nos marca, o que nos traumatiza não é a situação em si, mas é a interpretação que um cérebro infantil em desenvolvimento dá para aquela situação.
É possível trazer um exemplo para a turma entender? Eu vou dar um exemplo, um paciente que eu estava atendendo, que ele não estava conseguindo desenvolver no trabalho dele. Ele estava tendo muita dificuldade, chamava ele para palestrar ou para ensinar a equipe, né, algo que ele dominava, ele começava a ter sintomas de ansiedade. E nós, trabalhando sobre isso, nós chegamos numa memória dele de quando ele era adolescente e ele mudou de cidade. E mesmo eles estando dentro do estado de Minas aqui, ele foi de Uberlândia para Belo Horizonte, eles criticavam o sotaque dele, não fizeram um vínculo com ele, né? Então, o que mais marca a criança, o que ela mais precisa, e até mesmo o adolescente, todos nós na verdade, mas principalmente eles, é o vínculo. Porque o vínculo ele traz segurança. O trauma, ele nada mais é do que a falta de segurança, né? E ele passar por aquela situação que para ele é difícil sozinho. E aí, no caso, essa mudança, né, a crítica ali, esse bullying que ele sofreu, o impedia de abrir caminhos na profissão, no trabalho dele, ou seja, palestrar, falar para as pessoas, liderar a equipe, porque ele estava inseguro. Sim, porque ele criou um aprendizado, né? Ele aprendeu que estar exposto ali, que as pessoas diferentes poderiam criticar. E então, rejeição? Isso, rejeição. E para evitar isso, o nosso sistema de segurança interno ali, ele fala para mim, é melhor você não aceitar esses convites, é melhor você não participar disso. Então, está muito relacionado a isso mesmo. A Michele falou sobre essa questão do vínculo, né? Já já nós vamos discutir isso melhor. Nós temos essa questão dos traumas que você está trazendo, e aí, né, nessa conversa, eu pensei da gente trazer também uma questão que é a seguinte, a geração do quarto. Muitas crianças hoje não saem para brincar, né? Os pais precisam trabalhar e muitas vezes elas estão ali no quarto. Isso pode levar a transtornos também, Michele? Sim, até porque, de novo, a questão do vínculo. Uma criança, ela está em constante sendo moldada ali, né? Até os 7 anos ali, principalmente, ela é uma esponjinha que está ali sugando tudo que do seu ambiente. A genética, ela sim, tem seu fator importante nos transtornos mentais, mas a epigenética, ela é muito mais potente. A epigenética é o ambiente. Então, ela está muito mais relacionada a isso. E hoje em dia não se tem mais o hábito de sentar à mesa em família, de olhar nos olhos do seu filho. Meu filho, como que foi seu dia hoje? Está tudo bem? Algum tempo atrás eu falei no meu Instagram sobre algumas dicas, né, da gente trabalhar com a criança ali antes de dormir. Por quê? Durante o sono REM, o seu cérebro ele vai consolidar aquele aprendizado daquele dia. Então, suponhamos que essa criança passou por uma situação de bullying. Ele foi ali criticado na escola. E ele vai dormir com aquilo ali, o cérebro dele vai consolidar aquela memória, vai virar uma memória de longo prazo. E que futuramente pode interferir no comportamento, no desenvolvimento dele ali, social mesmo. Então, o que os pais podem fazer? Antes de dormir, meu filho, você se sente amado? Sim, qual parte do dia você entendeu que a mamãe te demonstrou amor hoje, ou o papai, quem for por dormir, né? Quando você fez ali, né, um steak para mim que eu gosto. Realmente, a mamãe fez porque ela sabe que você gosta. Porque ele já vai dormir com aquela última informação, e aquela informação que vai se consolidar. Eu sou amado, eu sou importante, eu tenho valor. Eu pertenço, mesmo que eu passei por um bullying durante o dia. Né? Que eu passei por alguma chateação, que é normal, mas assim, que isso pode pesar bastante. E nesse momento também de conversa, né, de falar sobre o amor, trazer elogios e trazer... Validação. Isso. É importante também? Extremamente importante. A criança, a todo momento, ela busca validação. Se ela fez um desenho, ela vem e te mostra. Olha aqui meu desenho. Ela está buscando validação. Por quê? Ela interpreta a validação como amor. A criança, ela busca a atenção. É extremamente importante. Se a criança ela não conseguir a atenção de uma maneira positiva, existem crianças que fazem arte só para ser corrigidos. Ou seja, é melhor eu ser corrigido, mas eu ser visto, do que eu ser ignorado. É interessante, tem até uma pesquisa, né, do arroz que mostra isso aí, né? Das palavras ali. Isso. Que o arroz que foi ignorado, ele também embolorou. Né? Não só o arroz que recebeu, palavras negativas, né? As palavras negativas embolorou, o que foi ignorado totalmente, ele também, né, embolorou, e o das palavras positivas, ele ficou ok. Olha o tanto que é importante. E é interessante você falar dessa questão de antes de dormir, para a gente resgatar esse hábito, né? Jantou, né? Assistiu ali um pouquinho de TV e tudo, agora para tudo para poder conversar. Exatamente. Né? Trazer o afeto ali. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, essa nossa conversa segue. Nós temos algumas perguntas aqui para a Michele e ela vai trazer as estratégias. São passos simples e que você pode fazer isso daqui a pouco, tá bom? Não sai daí.
Bem, agora a gente está de volta a uma conversa muito importante, que é o cuidar da saúde mental das crianças, né, dos adolescentes, para evitar problemas no futuro. E com a gente hoje a neuropsicóloga Michele Alves. Michele, eu vou trazer umas perguntas aqui antes da gente entrar nas estratégias. Tem uma amiga nossa que disse o seguinte: o neto dela tem 5 anos. Começou na escolinha o ano passado, foi uma beleza. Agora ele vai trocar de horário e de professora. Não adaptou. Chora, diz que dá birra, aí teve que voltar ao horário antigo. Porém, com outra professora. Aí ele chora todos os dias, está dando muito trabalho e ficou agressivo. Eu acho que a mudança toda foi o ano passado, pelo que eu entendi. O que fazer? Por mais que a criança ela tenha uma facilidade maior na adaptação, ela também precisa de uma rotina, que é uma das dicas que nós vamos falar aqui. E às vezes essa alteração na rotina dele pode estar deixando ele nessa desorganização emocional. Mas é importante que ele é bem pequeno, 5 anos, né? 5 anos. É importante observar com ele o que está incomodando ele. Perguntar mesmo, às vezes, que a cidade já vai conseguir verbalizar algumas coisas ali. Pode ser que às vezes ele não se adaptou com o horário ou com a tia, né? Que nós chamamos de tia ali. Então é importante ela perguntar para ele, procurar saber também com a professora se aconteceu alguma coisa na escolinha. Porque também pode acontecer. É interessante que as crianças mudam e os professores percebem, tanto que às vezes eles chamam os pais, né, por conta de alguma mudança ali no comportamento da criança mesmo. Depois eu vou ver o nome dessa amiga. Vamos passar para as estratégias? Eu quero muito trazer essas estratégias que a Michele traçou para o você. Vou pedir o pessoal para colocar. Ah, tá. Obrigada, viu, Rodrigo? Não deu tempo de fazer. Mas a primeira delas é criar esse vínculo que você trouxe de forma muito importante. Vínculo e segurança emocional seria uma das primeiras estratégias. Na verdade, como eu disse, o trauma, o que ele é? É a criança ou o adulto mesmo, que o trauma também pode acontecer com adultos, por exemplo, um TEPT, né? Uma pessoa que desenvolve um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é porque ela passou por um trauma. É algo bem pontual, né? Por exemplo, um assalto, um acidente, né? Ali ela está realmente predisposta a desenvolver um TEPT ali, uma média de 3 meses após um incidente que aconteceu com ela. Então, é um trauma num adulto. Porém, a maioria deles acontece na infância por conta da imaturidade cognitiva. E o trauma acontece por quê? Porque a criança se sente insegura e sozinha para sair daquela situação. Vamos supor uma criança que escuta os pais discutindo. Amor, como que nós vamos pagar as contas? A gente vai passar apertado. A criança ela pode interpretar, meu Deus, vai faltar comida para mim. Né? Porque ele não consegue ver a longo prazo, ele não consegue entender que os pais têm um cartão de crédito, porque eles podem comprar no cartão. Ela vai ficar presa naquela informação negativa. Então, são coisas bem sutis que podem realmente marcar uma criança, como a insegurança emocional. Então, o vínculo está relacionado a isso. Ele já vai trazer uma segurança da pessoa, eu estou com você, mamãe, papai, quem for ali, estou aqui com você. Então, o vínculo gera segurança e a própria segurança emocional, que é o que impede a pessoa de desenvolver, né? Como a gente falou aqui no exemplo ali dos 20 minutos antes de dormir. Né? Ele passou por uma situação difícil, mas aquela segurança, aquela atenção dos pais vai fazer com que ele ressignifique aquela informação. E aí você falou também nas suas estratégias que é importante que se traga a facilidade para a criança identificar aquela emoção que ela não está entendendo muito bem. Isso, uma outra estratégia seria ajudá-la a ela trazer uma educação emocional. Eu atendo muito online, né? Eu atendi uma criança e na hora que eu fui atender ela, a mãe estava arrumando a câmera. Aí a mãe saiu, ela estava assim com a carinha de choro. Eu falei, o que foi? Ela, nada não. Eu falei, pode me falar, né? Minha mãe não quer me deixar comer. Né? Eu falei, como assim? Explica pra mim. Eu comi um bolinho de cenoura e depois eu queria comer o queijo e ela não quis deixar eu comer. Aí eu falei para ela, vamos respirar fundo e vamos pensar sobre esse pensamento de que ela não quer me deixar comer. E aí, né, a gente fez ali uma técnica de respiração para ela se acalmar um pouquinho e ela depois falou assim, eu acho que eu sei porque que ela não quer me deixar comer. Foi porque o vovô nos chamou para ir comer pastel na feira hoje. Aí ela entendeu. Você entende? Então ela está mergulhada na questão emocional dela ali e a interpretação dela vai ser totalmente errônea da experiência. Né? Então, que importante a conversa, muito, né? Muito. Então é importante você ajudar a nomear. Minha filha, isso que você está sentindo é medo. Olha, isso que você está sentindo é raiva. Então todas as emoções, elas são positivas porque elas trazem uma mensagem que nós possamos tomar conta, né? Olhar para aquilo ali. Deixa eu trazer a preocupação da Elisa. A filha de 8 anos faz xixi na roupa na escola, somente na escola.
ela faz acompanhamento psicológico, porém continua fazendo. Diz que fica ansiosa e não dá tempo de chegar ao banheiro. Já conversou, mas não resolveu. Qual a orientação? Um abraço para você também, viu? É importante olhar para isso, né? Porque às vezes o trauma pode ser coisas que não tem nada a ver com o sintoma, que no caso é fazer o xixi na roupa. Então, às vezes ela está vivenciando alguma situação na escola hoje que remete a uma outra experiência que ela já passou e ela só faz essa associação, entende? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. Suponhamos que eu fui convidada para fazer uma palestra. Só do convite, né? Já começa a vir a ansiedade. Porém, quando a gente começa a trabalhar, esse é um caso de uma outra paciente, nós chegamos numa memória dela de quando ela tinha 4 anos e a tia da escolinha deixou ela de castigo. E os coleguinhas da sala começaram a rir dela. Então, toda vez que ela se imaginava numa situação de exposição, o sistema dela deixava ela em alerta, tipo assim, olha, melhor você não ir, né? É perigoso para você. Tá. Então, às vezes, a questão dela fazer xixi pode estar relacionada com alguma outra questão, não necessariamente a situação ali que ela está vivendo agora, tá? Mas que é importante procurar saber se aconteceu alguma mudança, se às vezes ela se sente insegura com essa tia, com essa professora. Tem medo de ir também, às vezes tem criança que tem dificuldade de levantar a mão e perguntar, pedir, né? Então, às vezes, é a mãe ir junto com a criança e a professora. Fala, olha, tia, eu gostaria que você informasse para ela que tudo bem ela pedir para ir ao banheiro, né? Porque a mãe é esse lugar de segurança. Uma criança ela não dá conta de questionar uma autoridade. É verdade. Né? É tão interessante, hoje que vou ter que voltar a esse assunto que o nosso tempo terminou para a gente traçar esse caminho de cuidado agora e sempre com as crianças e adolescentes. Michele, eu te agradeço e a gente vai retomar essa prosa, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Neuropsicóloga Michele Alves com a gente aqui. Obrigada a você que participou. Querida, não apague aqui a sua pergunta, tá? A sua mensagem, que eu já vou ler, tá bom? Vamos para Entre um Café